Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 27 de maio de 2014, uma terça-feira. Esse verbete é de número 3035. Ele possui 5 páginas, 38 logias e 8 máximos. O verbete é Senso Autocrítico, da especialidade Automaturologia. Esse verbete foi escrito por mim, Adriana Lopes. Então vamos à definição. O senso autocrítico é a capacidade de a consciência apreciar a si mesma de modo minucioso, sincero, fidedigno e cosmoético, a partir da observação da autoexpressão por meio de inclinações, motivações, pensamentos, sentimentos, ações, reações e adequações ao contexto existencial. Na pensenologia, destacamos o holopensene pessoal da criticidade evolutiva, a flexibilidade pensênica para questionar, ponderar e, caso procedente, modificar as próprias hipóteses, opiniões, cognições, posições e convicções. Em fatologia, o cultivo e aprimoramento da capacidade de exercer a autocriticidade na vida diária, o exercício da autocrítica em dose salutar, racional, honesta, construtiva e cosmoética, a distinção precisa de maturidades e maturidades evolutivas presentes em traços e comportamentos pessoais e o interesse genuíno em conhecer-se cada vez mais. Em parafatologia, a disposição para o esmiuçamento das características da autoconsciencialidade multidimensional e multiexistencial e o atilamento quanto às repercussões multidimensionais das automanifestações. Na argumentologia, nós temos uma listagem com 14 repercussões existenciais com base na autoconscientização teática do senso autocrítico. Em pseudo-senso, existem 7 condições passíveis de promoverem um sentimento equivocado de autocriticidade não correspondente ao senso autocrítico. Na remissiologia, destacamos a leitura de 5 verbetes: acriticismo, crítica benéfica, heterocriticofilia intelectual, hipercriticidade acrítica e paradoxo do autoengano. Na frase enfática, a perspicácia autocrítica, aliada à pronta atuação para aprender, restituir e acertar, embasa o autoaperfeiçoamento. Conhecer-se é aprender os conteúdos essenciais à autoevolução lúcida. Em questionologia, você, leitor ou leitora, julga conhecer-se bem? Quais indicadores fundamentam tal resposta? Na bibliografia específica, nós temos aqui 7 referências. Vamos aqui à mega análise. Crítico-pensenidade, lúcido-pensenidade, autossinceridade, autocriticidade, omni-questionamento, autoconhecimento, autodesconfiômetro, autoconsciencialidade, autoavaliação, autoanálise, coerência, realismo, reflexão, observação, criticologia, cosmoeticologia, autolucidologia, automaturologia, autopesquisologia e autopesquisofilia. Antes de começar, a gente tem aqui uns avisos. Um é o curso Retrosenha Pessoal, Identificação da Retrosenha Pessoal, que vai acontecer aqui no CAEC no próximo final de semana, 30 e 31 de maio e 1º de junho. São vagas limitadas, então quem tiver interesse no curso, tem vários professores aqui, vale a pena entrar em contato com o CAEC, tá ok? Outra informação importante é a questão dos livros do professor Valdo, o Lexo de Ortopensatas. Eles já estão à venda com 20% de desconto. Então, de R$ 340 está para R$ 272. São 2 tratados, praticamente, com várias sínteses conscienciológicas. Então, o professor Valdo diz que essa é a obra-prima dele, é a versão mais, o livro, né, que ele mais consegue explicitar as realidades conscienciais, não só dele, mas também tudo que ele já sabe. Tá certo? E um aviso para quem está em Porto Alegre, eu vou estar esse final de semana, 31 e 1º de junho, dando opção pelo autodesassédio.
Então, quem aí de Porto Alegre quiser me assistir, entre em contato com a Evolucim, tá ok? Então, antes de começar aqui a responder, nós vamos falar aqui por quê, né, do verbete. O senso autocrítico, ele faz parte, já defendi aqui 8 sensos, né? Esse é o 9º senso que a gente está descrevendo aqui. E eu acho ele muito importante. Eu acho que para a evolução, até para nós recebermos a heterocrítica, a gente tem que ter autocrítica, senão a gente não vai nem ter ouvidos para ouvir o que as pessoas têm para nos dizer. Então, foi baseado nisso que a gente escreveu esse verbete. Já tem outros 2 verbetes que eu já escrevi sobre crítica. Um é lá de trás, chama heterocriticofilia intelectual, que vai falar justamente a importância de nós estarmos abertos à heterocrítica. E o outro é o hipercriticidade acrítica, que é o contrário, aquela crítica para fora, mas tão desmedida, ela acaba sendo uma falta de crítica. Ok? Então, vamos agora começar a responder, então. A verbetógrafa, a professora Adriana, em Fatologia, na página 37, na 3ª linha. Como podemos chegar a essa distinção precisa de maturidades e maturidades evolutivas presentes em traços e comportamentos pessoais? Bem, para começar, isso aqui tem uma relação direta com cognição, é aquilo que a gente sabe. Aquilo que nós, dentro do nosso nível evolutivo, já admitimos como maduro e imaturo, lembrando que quanto mais a gente evoluir, mais a gente vai ter uma noção mais ampla do que é maduro, do que é imaturo. Mas então, no nosso nível evolutivo, aquilo que a gente já entende, e a gente vai buscar então ver os nossos traços e ver, isso aqui está mais de tudo que eu já sei, ele está mais próximo da maturidade ou da imaturidade. Então, ele tem um viés subjetivo, porque a gente vai ver em função de tudo que a gente já sabe e do que também nós já observamos nos outros. Tem uma técnica que também é um verbete, chama lupa maturológica, que nessa técnica a gente busca explicitar essa situação. Por exemplo, você quer analisar tanto um fato externo como um comportamento seu. Então, você é como se colocasse uma lupa, uma metáfora, né? E você vai ver, bem, de tudo que eu já sei do que é evolutivo, o que seria a postura mais evoluída que eu poderia agir nessa situação? Tal. E qual seria a mais imatura? Tal. Aí você faz um parâmetro e vê, essa que eu fiz, está mais perto da imatura ou ela está mais próxima da madura? Então, foi uma técnica que eu consegui arranjar para tentar fazer esse tipo de avaliação. Tá bom? Em Fatologia, também na página 37, na 5ª linha. Como otimizar a perspicácia para apreender o subentendido nas interações entre consciências, grupos e instituições? Por que há tantas coisas subentendidas que levam à comunicação truncada no nosso dia a dia? Olha, por que tem, a gente não sabe. A gente sabe que é fato, né? Há muitas situações que elas são implícitas na sociedade. Então, tem aquelas regras que elas são escritas, que elas são verbalizadas, que estão lá registradas, e há uma série de regras que os grupos com a convivência acabam por fazer e nem sempre são ditas. Então, por que a gente falou isso aqui? Esse perceber o subentendido, primeiro tem a questão da observação. Então, tem aquele exemplo clássico, né? Às vezes, vamos supor, você vai ser chamado para fazer um jantar super, hiper chique, com uma etiqueta que você não sabe nem como é que usa aquela quantidade de talher. Você vai vendo o que as pessoas estão fazendo e você imita. Então, você vai ter que ter uma sensibilidade para ver o que eles estão fazendo e você vai entendendo. Então, estou fazendo aqui uma coisa bem concreta. Mas, no subentendido, é mais ou menos isso. Se você chega num ambiente que você não conhece, a gente vai apalpando, né? Vai devagarzinho, vai sentindo, vai vendo o que vai acontecendo. Então, isso é autocrítica, né? Para a gente evitar, a gente se adaptar àquele contexto que nós podemos estar indo. Professora Adriana, fico o dia todo em casa, estudando e trabalhando. Meu grupo Karma me julga, deve ser isso aqui, né? Como uma toa e neurótica, que só pensa em conscienciologia. E só falo sobre isso quando me perguntam. O que devo fazer para ser um exemplo diante dessa dificuldade deles não entender a minha necessidade de evoluir? Pelo que eu estou entendendo, você deve trabalhar em casa, é isso? Porque se for estudo e trabalho em casa, então deve ser isso, né? Olha, o que eu vejo aqui, como é que você vai poder ser um exemplo? É começar a assistir essas pessoas e saber a hora de fazer concessão. Porque se você realmente fica todo dia em casa estudando e trabalhando, mas todo dia, é importante ter aquele momento também de você sair, de você ter
o professor Valdo sempre fala, né? Fazer o social, né? Conversar com as pessoas. Isso também é assistência. Óbvio que você fazer isso o tempo todo, você não faz mais nada na vida. Mas existe o momento de fazer a concessão. Então, com muito discernimento, a gente vai ver aquela hora que a gente vai ter que sair, às vezes lá, comer uma pizza ou tomar um suco, mas isso também é assistência. Então, aí você tem que ver, eles devem estar te pedindo um pouco de atenção, e aí você vê dentro do que você pode, dar essa atenção. E quando for lá, ir demonstrando a maior maturidade que você tem. Eu não vejo como outra forma de ser exemplo, tá bom? Qualquer coisa você pergunta de novo para cá. Professora Adriana, é possível explicar a síndrome do autodesperdício às pessoas que têm características, traços de personalidade borderline, bipolar e ciclotimia? Que ações assertivas poderia sugerir para a superação e melhor evolução desta consciência? Olha só, a síndrome do autodesperdício ela foi debatida, eu acho que foi semana retrasada, pela professora Eliana Manfroy. Então, ela seria até a pessoa mais indicada para te responder isso. Mas vamos pensar, o que é a síndrome do autodesperdício? É você desperdiçar todos os seus potenciais, aquelas suas qualidades, tudo que você tem de bom, você não põe nada em prática. Uma pessoa com esse tipo de personalidade mais difícil, eu acho que você tem que, não é simples, né? Você teria que conversar com elas dentro do possível. Agora, o mais sério é ver se elas estão em tratamento, porque se elas têm essas condições aqui, se elas estão sendo tratadas, como é que está a situação, e estando tratadas, está tudo bem, elas estão, por exemplo, pelo que eu sei, elas estão totalmente lúcidas, elas podem estar totalmente lúcidas. Então, dá informação, mas lembrando que ninguém consegue evoluir por ninguém. Então, o que a gente pode fazer, como a colega, a pergunta anterior falou, o mais sério é dar exemplo. A gente não consegue evoluir por ninguém, né? Não dá. Então, a pessoa tem que querer evoluir. Então, mostre o seu exemplo de não desperdício. Isso pode ser uma das melhores formas de você poder ajudar. Tá? Só lembrando, a professora Eliana Manfroy, ela vai estar aqui no dia 2 de junho, que é segunda-feira que vem, defendendo um outro verbete, a esbregue, eu esqueci o segundo nome. Mas... então, vale a pena também até aprofundar mais nessa síndrome com a própria autora, tá bom? Professora Adriana, exemplologia. Poderia comentar o senso autocrítico auto-aplicado? A competência para avaliação da autoexpressão fidedigna com a própria realidade consciencial. Então, lembrando, sempre que a gente fala de senso, em todos os sensos que eu já defendi aqui, a gente entende senso como um processo de crescimento. Então, não existe, a gente não está com senso total. A partir, nós vamos tendo graduações, nós vamos aumentando esses nossos sensos, à medida que nós vamos amadurecendo consciencialmente. Tá? Então, o primeiro é quando a gente consegue o auto-aplicado em relação às nossas próprias realizações. Então, quando eu vou, como a gente falou, exemplo, eu fiz um comportamento, isso foi positivo, isso foi negativo, isso foi mais maduro, foi mais imaturo, isso vai entrar na nossa autocrítica, né, para a gente avaliar a nós mesmos. E para fazer contraponto com outro exemplo, que é, deixa eu achar ele aqui, que é o heteroaplicado, que é a competência para avaliação fidedigna da própria isenção na aplicação da heterocrítica. A gente quis fazer esse contraponto. Então, também, quando nós formos fazer uma crítica a outra pessoa, o senso autocrítico atua para saber, eu estou sendo isento? Essa crítica eu estou fazendo, como que é a melhor forma de fazer essa crítica? Qual a melhor forma de me expor nesse momento? Então, é a autocrítica também funcionando na heterocrítica. Indicadores. Poderia comentar e exemplificar os itens 3 e 7. O 3 é autodesassedialidade. Então, o que indica? Né? O corte imediato das intervenções assediadoras com base na detecção das mudanças na lógica pensênica, quando comparada aos padrões usuais conhecidos. Então, o que acontece? Se a gente começa a ter autocrítica, a gente já sabe mais ou menos como a gente pensa, começa a ficar mais claro quando vem uma coisa que está meio fora. Então, aquele pensamento vem fora, a gente vai lá e trabalha, a energia some, aí aquilo tudo perdeu todo sentido. Aí daqui a pouco aquilo começa a ruminar de novo. A gente trabalha a energia e a gente fala, mas que bobagem, porque eu estou ruminando com isso? Então, já prova que está vindo algum tipo de intervenção de fora, a gente está sendo contaminado. Então, a autocrítica é que vai ajudar a gente a ver isso. E tem que lembrar que a autocrítica serve para o outro lado também.
Por exemplo, aquele que a gente falou do verbete top da maturidade, né? Aquele dia que eu estou super lúcido, a gente tende a falar, sou eu, né? Eu sou assim, essa é a minha realidade. Não, às vezes não é. Aquele dia você está mais lúcido porque os amparadores estão ali te dando o maior gás. Então, a gente também para ver, ó, o que eu fiz de certo, o que eu estou fazendo para eles me darem esse gás. Então, a gente observar tanto para baixo quanto para cima ajuda a gente a entender melhor como a gente funciona, o que a gente está errando e o que a gente está acertando. E o alto valor genuíno, a mensuração fidedigna da autoutilidade, com base na assunção de intenções, sentimentos, fraquezas, insucessos, limites, potenciais, fortalezas, virtudes e êxito. Então, o que é isso, o alto valor genuíno? A pessoa começa a saber quem ela realmente é, dentro daquilo que ela sabe. Tudo que ela tem de bom, mas também aquilo que ela tem de ruim ou ainda precisa melhorar, ou dos limites. Então, a autocrítica que vai dar, por exemplo, aqui qual é a minha intenção nesse momento, qual é o meu sentimento, qual a minha fraqueza, ó, isso aqui eu não estou bom, insucesso, não, aqui eu falei mesmo, sério, não foi ruim. Limites, eu consigo até aqui, daqui para fora eu preciso de ajuda. Potenciais, tudo que eu tenho de bom também, as minhas fortalezas, tudo que eu posso e tudo que eu acertei de êxito. Então, é a autocrítica que vai nos ajudar também a fazer essas avaliações. E, lembrando que a heterocrítica é importante nisso também. Os feedbacks, a gente coloca aqui em alguns locais, a questão do feedback, né? Como é importante também, o feedback vai nos ajudando também a tirar alguns pontos cegos do nosso autoconhecimento. Professora Adriana, parafatologia, na página 37, terceira linha. É citada a checagem das reações energéticas espontâneas, indicando erros ideativos e emotividades acobertadas. Assisto às tertúlias todos os dias e o faço com interesse. Há 5 dias, esse interesse tomou forma negativa. Tenho tido um padrão energético que desconheço. Pensamentos onipresentes do tipo, tudo isso não é para você e tal e tal. Paro tudo, trabalho minhas energias por tempo mais prolongado, pois sinto grande resistência contra a minha ação de esterilizar. Noto uma melhoria, mas no mesmo dia esse padrão volta, me deixando super emocional com coisas que pensava já estarem mais controladas. O que você me aconselharia? O fato de não fazer TENEPS e esterilizar no mesmo lugar algumas vezes por semana estaria me trazendo problemas? O que fazer? Olha, você está dando um exemplo clássico do que eu acabei de falar, né? Então, ó, você mesmo já começou a pensar. Você está assistindo, de repente, não, isso não é para você. Ou tudo quando tiver muito auto-vitimização, isso não é para mim, isso está tudo ruim, desconfia. Tá? Então, você mesmo já está desconfiado. E você falou que você trabalha energia, isso melhora. Então, o que é importante você ver aqui? Se você, a gente sempre fala, não esterilizar no mesmo horário, o mesmo lugar, não teria problema. A gente evita o mesmo horário, quando não se faz TENEPS. O que eu acho que você deve fazer é intensificar o trabalho de energia, mas você não faz nem no mesmo horário, nem na mesma... Pode até não fazer no mesmo lugar. Começar a fazer isso em vários momentos da sua casa, do seu dia, trabalhar mais as energias. Porque mesmo você falou, quando você fica firme, esse pensamento some. Então, fica atenta, trabalha mais as suas energias, intensifica isso, e quando vier esses pensamentos, você na hora faz um contra-argumento. Não, peraí, não, é para mim sim, porque eu assisto tertúlias. Você é uma que eu já recebi, sempre recebo. Acho que não me lembro de ter uma tertúlia que eu não tenha recebido aqui uma pergunta sua. Sem contar das outras que você, dos outros mediadores, né? Então, você está sempre participando, é importante você, quando vê isso não é para mim, não, é assim, por que não é? Eu não quero evoluir? Então, você faz o contraponto na hora. Isso pode ajudar, tá bom? Se não, pergunta de novo para a gente. Pensenologia, página 37, terceira linha. Poderia aprofundar a flexibilidade pensênica para questionar, ponderar e, caso procedente, modificar as próprias hipóteses, opiniões, cognições, posições e convicções. Isso aqui é a descrenciologia, o princípio da descrença que a gente fala tanto, né? Não acredita em nada, nem mesmo no que está sendo dito aqui. Tenha suas experiências pessoais. Então, para isso é necessário uma flexibilidade dos pensamentos, né? Se a pessoa é muito rígida, muito dogmática, isso é esse ponto, ela já fechou, ela já sabe a resposta, então não adianta nenhuma contra-argumentação.
Então, a gente está entendendo que o senso autocrítico, ele entra justamente para a gente criticar, até as nossas convicções. Eu acho que isso é o certo. É o certo mesmo, vamos ver. Não, é ou não é. Se não for, a gente vai rever aquela situação em função dos fatos e dos parafatos. Patologia também, na página 37, quarta linha. Poderia discorrer a respeito de a checagem da veracidade das interpretações pessoais com o cotejo entre a ideação e os indicativos da realidade. Isso é muito sério. E aí entra até o feedback novamente aqui. Então, olha só, na hora que a gente está vendo o mundo, a gente sempre interpreta. Então, acontece uma cena. A gente interpretou aquela cena, aquele fato, de determinado modo. Mas a gente pode checar. Checa com a pessoa do lado, checa com o companheiro, checa com os fatos. Espera aí, mas que mais? Quais outros indicadores me fazem chegar a essa conclusão? Então, é um senso de pesquisa, né? A gente está sempre buscando, inclusive, questionar aquelas nossas convicções, a nossa interpretação daquela situação. Porque às vezes a gente pode estar errado. Né? Ainda em fatologia, página 37, penúltima linha. Poderia exemplificar a análise crítica das informações obtidas sem aceitá-las automaticamente? É exatamente isso aqui. Ó. Por quê? Toda vez que vem uma informação para nós, se a pessoa é muito dogmática, ela vai ou acreditar naquilo que está sendo falado, ou rejeitar de pronto, porque aquilo não está de acordo com o que ela pensa, que ela acredita, né? Vou até usar o termo acreditar. Tá? Agora, quando a gente tem uma análise crítica, a gente vai ouvir aquela informação, vai checar com as nossas experiências e vai tomar uma decisão. Então, isso é a descrenciologia. E vai experimentar, eu acho que aí entra o abertismo também. Então, vamos supor, alguém fala assim, olha, o estado vibracional é a gazua da vida. Aí a pessoa, qual é a melhor coisa de fazer? Começa a exercitar para entrar no estado vibracional e checar. Primeiro, se isso é fato, se existe estado vibracional. Existe o estado vibracional. Ele realmente é uma gazua ou não é? Então, também é importante esse abertismo para experimentar e fazer experiência. Então, a conscienciologia ela é baseada nisso. Né? Tem várias técnicas, justamente a pessoa pegar, usar essa técnica, né? Buscar aplicar essas técnicas e chegar às suas conclusões. Binômio, página 38, primeira linha. Poderia expandir o binômio autocrítica rigorosa, heterocrítica cosmoética e, em seguida, autocrítica falha e heterocrítica mordaz. Isso aqui é um binômio que eu usei no verbete, como eu já falei, o hipercriticidade e a crítica. Né? Então, a pessoa, se ela não tem autocrítica, ela vai fazer uma heterocrítica mordaz. Né? Ela, às vezes, faz aquela crítica que acaba com a pessoa, destrói, a pessoa sai lá caquinhos, né? Ela tem responsabilidade, faltou autocrítica. Por que ela fez isso? Né? Ela tinha que ter, no mínimo, um pouco mais de cuidado para falar, ou saber a hora certa. Então, a autocrítica inclui isso, é o segundo exemplo, né, que a gente colocou, a gente ter esse cuidado. E uma autocrítica rigorosa, ela vai ajudar a ter uma heterocrítica cosmoética. Quer dizer, na hora da gente fazer uma heterocrítica, se nós temos uma autocrítica, a gente vê qual é a intenção, qual é a melhor forma de falar, qual é o meu momento? Como que eu vou fazer isso? É necessário? Não é necessário? Tudo isso vai ajudar a que a pessoa chegue e faça uma heterocrítica de uma forma mais cosmoética. Isso que a gente queria ressaltar. A verbetógrafa, a professora Adriana, pseudocenso, página 39. Poderia comentar cada pseudocenso enumerado? Identifiquei as 7 condições de sentimento equivocado de autocriticidade. O que você indicaria para a reciclagem dessas condições? Você achou os 7? Então, vamos lá. Autoexposição trafarista. O sentimento de autocriticidade é reduzido à confissão pública de erro ou falha pessoal, sem advir o compromisso da recim. Então, é aquilo que a pessoa fala, não, eu tenho muita autocrítica. Então, ela chega lá e fala assim, eu sou assim, eu sou assado, eu sou aquilo outro. E aí, daqui você encontra ela daqui a 3 anos. Ela, eu sou assim, eu sou assado. Daqui a 10 anos. Não, porque eu sou assim. Quer dizer, não mudou nada. E, não, eu tenho autocrítica. Não, isso aí a gente está falando que não seria o que a gente tem de ciência autocrítica. A pessoa, ela fala, mas não está mudando nada, né? Então, está só, quase se vangloriando de ter aquele trafar, né? Outra, autoculpabilização ansiolítica.
O sentimento de autocriticidade é entendido equivocadamente enquanto autorrecriminação ferrenha, pontual, capaz de aliviar a angústia pelo erro identificado, ao considerar-se punido e liberto para rescindir. Isso aqui é aquela assim, é ansiolítica por quê? Ansiolítica que diminui a ansiedade. Então a pessoa se culpa para tirar a ansiedade. Ah, eu fiz aquilo de errado. Ah, eu não presto, eu não presto, eu não presto. Ah, tá bom. Tá. Aí daqui a pouco faz de novo. Não mudou nada. Ela só usou aquela culpabilização para poder fazer um ansiolítico, né, para acalmar, para não ficar culpado, mas também não mudou nada. Então isso também não consideramos autocrítica. É como se ela faz uma flagelação, então já me flagelei, né, já me machuquei todo, então já tá, posso fazer de novo, posso errar novamente. Autoflagelação permanente é uma variação do anterior, né? A pessoa fica o tempo todo em autocensura, se acusando, sendo excessivo, sobre a forma de agir, sentir. Então, é aquele carrasco. A pessoa é um carrasco o tempo todo consigo mesma. E a pessoa às vezes fala que é autocrítica, às vezes não, ela está sendo um carrasco mesmo, né? Tem que ver, ela está, como é que fala? Está mutilando a expressão dela, ela é de tão crítica com ela mesma, ela está não conseguindo fazer mais nada, então paralisou. Então, isso aí não seria o senso autocrítico como a gente está entendendo. E a gente até coloca, né, que o ideal é se manter gentil consigo mesmo nas autoanálises. Nem sempre é fácil, né? A gente vê os nossos trafalhos e conseguir manter uma gentileza. O outro é o cantileno autoassediante. Eu estou fazendo esse verbete agora. É o sentimento de autocriticidade apaziguado com a ruminação de lamúria sobre o próprio jeito de ser, verbalizadas ou não, repetidas de modo enfadonho e indiferente, sem qualquer envolvimento para encontrar a solução. Ele lembra os outros, mas é um pouco diferente, porque nesse caso, a pessoa está sempre lamuriando, ela faz sempre a mesma história, ela faz sempre o mesmo... o mesmo como um bordão, né? Fica sempre um bordão, um lema, a pessoa fala sempre a mesma coisa e não muda nada também. Adriana, Oi, sim, eu conheci comecei a conversar mais com uma pessoa há algumas semanas e me chamou a atenção o excesso de carregamento. A pessoa ela tem um hábito que o tempo todo ela fica falando assim: eu sou burro, eu não presto. Tá vendo? Fui eu mesmo que eu não entendi o que você falou, não entendi isso, não entendi aquilo, não funciona. Ela sempre se puxa para baixo o tempo todo e é um vício, chama atenção. A pessoa não percebe. E eu acho que, de alguma forma, ela associa isso com autopesquisa, com, não sei, com uma autocrítica. Mas não tem nada de autocrítica, na realidade, né? Porque, pelo que eu entendo, se ela tivesse autocrítica, ela não faria isso com ela. Pois é. Porque isso é anticosmoético com ela mesma. É. Porque ela está e acaba não sendo uma justificativa, né? Para, não, eu sou burro mesmo, então não vou fazer nada, então não vou entender. Aí parece que expande para todas as áreas, porque ela utiliza isso como uma desculpa. Eu deixei tal coisa lá há bastante tempo, mas também ninguém me deu o retorno, mas tudo bem, tudo certo. Então, acho que falta aí um posicionamento mais assertivo. Tem que ver se em qual desses aqui, como que é isso? Se isso acontece sempre, pode ser esse cantileno autoassediante, né, que a gente colocou aqui. Que a pessoa, ela sempre fala a mesma coisa. Então, às vezes é um mesmo grupo de palavras, a pessoa fala a mesma coisa sempre. Então começa, não, porque isso, porque aquilo, porque aquilo. E não, sempre o mesmo ritual. Então, é como se fosse uma cantilena, uma música, né? Lá vai. E isso às vezes, e quando isso é voltado para ela mesma, ela está se jogando no buraco, né? Não seria autocrítica, pelo que a gente entende. Sim. É como se ela tomasse as dores, né, de tudo que acontece. Tudo a culpa é dela. Eu queria te perguntar também aqui nessa tua listagem sobre não sei se você já falou, a pseudoadmissão ardilosa, é isso? É uma espécie de manipulação? Aonde que está mesmo? Na página 40. É a última aqui, né? Eu vou seguindo 7. aqui, porque eu estou seguindo a resposta. Tá. Okay. O hipercriticidade e a crítica, a gente já falou que é o verbete, né? A pessoa que ela é tão crítica, e ela fala, não, eu sou muito autocrítica. Não, ela critica tanto, e às vezes de uma forma até assediadora mesmo, né? Ela critica, está aqui, não, deixa eu ver, não, essa gola não está boa, não, deixa eu ver ali. O tempo todo está criticando, sempre com um viés negativo. Então, isso também não é autocrítica, tá?
O perfeccionismo, esse paralisa todo mundo, a pessoa, não, eu sou autocrítica, então só quer, ou vai sair a perfeição, né, ou está no lixo. E a pessoa diz, não faz nada, não escreve nada, não entra em projeto nenhum, porque tudo nunca está bom. E ela, não, eu sou muito autocrítica. Não, não é isso, você está se boicotando, se manipulando, ou se castrando na sua manifestação. E a pseudo-admissão ardilosa, essa aqui é a única que é má intenção que está colocando. É simulado por meio da falsa admissão do mal feito, da boca para fora, enquanto estratégia para ganhar tempo e cessar a heterocrítica, quando na verdade não há a menor intenção de fazer algo. A pessoa vai lá e fala assim, você é assim. É verdade, sou mesmo. Tá, não mudou nada. Isso é mais comum do que a gente pensa. Tem uma cosmograma aqui, que é de 2000 e... Deixa eu ver quando foi isso aqui. Vou achar aqui, 2011, né? Então, era o seguinte, você aceita críticas? Foi uma pesquisa que fez. E o que é interessante, eu achei assim, impressionante. Ela falou que 66% das pessoas reagem muito mal a receber uma avaliação desfavorável. E aí, o que aí fala assim, por exemplo, olha, quando 66% remoem o feedback negativo, sem necessariamente mudar de comportamento ou conversar com quem deu o puxão de orelha. Então, ela não vai mudar nada. 14% acham que quem critica ou faz por inveja, de raiva, também não vai considerar. E 29% acham que os comentários são feitos com o intuito de lesar e não ajudar. Quer dizer, não sobrou quase nada aqui, né? E aí falou assim, que a maioria não são aproveitadas. Então, que a maioria das críticas que as pessoas recebem, aqui falando do âmbito de empresa, as pessoas não aproveitam. Então, é um erro, porque há uma prevenção, eu entendo que falta autocrítica, porque é importantíssimo a heterocrítica. Né? Porque nós temos pontos cegos na nossa avaliação. Nós temos buracos, coisas que a gente não enxerga na gente. E às vezes o outro é que vai falar aquilo, a gente fala, caramba, não é que eu sou assim mesmo? Então, há esses pontos cegos. Então, é justamente a nossa autocrítica que vai nos ajudar a receber. Você vê que esse negócio de dificuldade de crítica é muito mais sério do que se pensa. Hoje, agora há pouco, na hora do almoço, a gente estava conversando sobre o Recim 2, um curso da Conscius, né, que é o terceiro curso. E o objetivo dele é justamente isso, né, estabelecer um campo de autocrítica para as pessoas receberem o tempo todo o feedback. A conscienciometria é isso, né? Por isso é tão importante a conscienciometria. Porque a conscienciograma a gente aprende sozinha, a nossa autocrítica, que vai nos fazer, nós, nos avaliarmos pelo conscienciograma. Sandra, eu queria te perguntar uma pergunta assim, mais pessoal, né? Por isso, só de ver aqui já está me dando muita pressão esse negócio da autocrítica, né? Porque eu tenho a mania, por exemplo, de pensar até que eu estou pensando, entendeu? Na questão da criticidade. Aí entra nesses detalhes assim, será que eu estou sendo autovitimização, ou estou sendo também na parte, como você falou, assim, ferrenho, né? Então, eu queria saber assim, até que ponto, por exemplo, a questão de pensar sobre o que eu estou pensando para ter uma amplidão maior de, como se diz, não é argumentos, é de posicionamento das pessoas, entendeu? Você ter, por exemplo, você tem a sua opinião, ela tem a outra tem a dela, entendeu? Abrir um pouco mais o leque na questão das opiniões, né? Então, às vezes eu estou pensando até no meu próprio pensamento e às vezes eu me pego assim, sabe, analisando isso. Deu para entender ou não? Mais ou menos. O que você falou o seguinte, que você fica analisando o que você está pensando. Até o meu próprio pensamento, né? Às vezes, por exemplo, eu falar alguma coisa e ser mal interpretado, né? Porque às vezes eu falo um fato, uma casuística, né? Uma realidade, né? Um fato real, concreto que está ali, mas eu também tento abordar várias outras situações, não só determinado numa área só, né? Ver outros horizontes, outros viés, né? Sim. Em outras situações, outro contexto, entendeu? E às vezes eu pego pensando sobre minha própria maneira de pensar. E às vezes também, será que a pessoa me interpretou mal? Será que eu falei alguma coisa no contexto errado, entendeu? Ou falei porque talvez eu não me interpretei, falei direito, ou a pessoa não entendeu na hora também, entendeu?
Isso sempre pode acontecer, né? A gente vai falar uma coisa e a pessoa não entender da forma que a gente queria expressar, ser mal interpretado. Então, isso faz parte do trabalho, a gente verificar, mas a gente sente pela energia. Então, às vezes, a pessoa vê que o negócio ficou não ficou redondo. E às vezes, o que eu posso ter feito ali? E aí ele varia. Pode ter sido, realmente, a gente falou uma coisa inadequada, ou às vezes a gente falou alguma coisa que aquela pessoa tem uma preocupação com aquilo, não foi nada em função daquilo que a gente falou, mas aquilo virou um gatilho para a pessoa pensar em outra coisa. Então, a melhor forma isso é você tentar perguntar mesmo. Perguntar, e aí, como é que foi? Tentar, às vezes, chega, por exemplo, você falou com alguém e sentiu que está um clima meio assim. Aí, eu tento ir puxando papo, falando de outras coisas, e vou sentindo se aquilo realmente tem alguma coisa mal parada, a gente pode tentar explicitar ou não. Então, agora, não pode ficar também o tempo todo, porque a gente começa a ficar meio, né, se ficar o tempo todo, eu estou pensando isso, aí a gente também para tudo, não faz mais nada. Então, fazer, mas naquelas situações que a gente viu que tem, a gente vai avaliar, peraí, deixa eu avaliar a situação aqui agora. Mas situações ficou mal parada, não ficou boa, até que for boa demais. A gente também é boa demais, é bom de analisar, pô, eu acertei, então eu acertei aonde? Para eu poder repetir esse acerto. Tá? Mas assim, o tempo todo, eu não sei se você está falando de ficar o tempo todo. Se a gente ficar o tempo todo também se analisando, a gente não faz mais nada. Né? Então, isso tem que ter esse cuidado aí. Não sei se é isso que você estava perguntando. Por isso você falou que ficou meio nervoso, não sei, eu não entendi por quê. Não explica, né? Porque eu fiquei preocupada. Assunto, né? Mas de uma maneira mais ampla, né? Com atingir, por exemplo, cada um tem sua vivência, tem a sua personalidade, tem seu temperamento. Aí você fala a sua vivência. Exato, eu contei minha vivência, né? E assim, o que eu penso, né? Porque quando a gente fala o que a gente pensa, tem muitos que também não pensam o contrário, lógico, né? Cada um tem a sua própria opinião sobre determinado assunto, a sua vivência pessoal. Então, um contexto, né, que aconteceu, eu percebi que eu acho que talvez eu falei claramente, né, ou fui mal interpretado nessa questão, entendeu? Então, às vezes eu fico pensando no meu próprio pensamento, se eu fui mal interpretado nessa situação. Talvez eu quis abranger de uma maneira mais ampla, né, com as diversidades de pensamentos de outras áreas, entendeu? E ficar mal parado. Não, mas isso aí pelo menos acho que eu consegui falar. Não, mas é positivo, porque nesse ponto você avaliou, olha, se você sentiu que ficou mal entendido, aí você vai aprender a fazer melhor da próxima vez. Então tem até aquele coisa, como é que é? Ensaiar para evitar pânico de palco, né? Então às vezes você vai dar uma aula num tema, às vezes você começa a pensar, como é que eu vou abordar aquilo? Eu posso falar por aqui, por ali, por ali. Para quê? Para tentar ensaiar antes. Depois ver funcionou, não funcionou? Então isso vale a pena. A situação estava mais ou menos. E às vezes isso, por exemplo, como você falou, né? Às vezes pegou, né? E às vezes eu tenho essa... Uma das coisas mais... A gente tem que respeitar o pensamento dos outros, né? Mas uma coisa que é interessante falar, olha, eu fiz aqui comigo, funcionou assim. A pessoa... Da forma assim, olha, comigo funciona assim. Para mim deu certo assim. Quer tentar? Aí a pessoa está livre. Não, tá certo. Ok? Tá bom, obrigado. E, Adriana, uma outra questão que você falou, né? Ficar o tempo todo fazendo essa autocrítica. Aí começa a ficar um pouco paranoico, né? Exato. Daí você acaba perdendo muita energia, perde a espontaneidade, pelo medo de errar nas abordagens, ou errar até eu acho, será que talvez a análise mais da intenção ajuda essa espontaneidade da atitude? Eu acho que a pessoa ela tem que ver, senão ela perde a espontaneidade mesmo, mas não vai ficar o tempo todo. Mas a questão é, você vai vendo na hora. Por exemplo, se alguma coisa ficou mais mal parada, aí você para pensar na hora. Joga energia, vê o que está acontecendo. Agora, senão, você está fluindo, você está vivendo, né? Então, também ficar, aí é o excesso. E eu acho que eu diria até que a pessoa começa a ruminar. E ela acaba paralisando, porque ela vai ficar autista, né? Que ela fica, não, mas eu falei isso, aquilo, e agora? Eu não posso falar aquilo. Aí também paralisou. É saber. E tem um momento, né? Vamos supor, dependendo do contexto que você está. Às vezes é mais sério, você está uma reunião super séria. Tudo que você falar ali tem que ser muito bem pensado e ponderado. É diferente quando você está com um monte de amigo conversando, vendo filme. Então, tudo tem o seu momento, a sua hora. Que como a tertúlia é um lugar de debate, é isso aberto, mesmo, né? é isso mesmo. Então, eu tento ver assim como se diz, a amplidão das tipos de personalidades
tipos de funções diferentes, né? O temperamento, a personalidade, Isso. a experiência de vida, a gente tem sempre da descrença, né? Então tem vários fatores, né, que podem estar influenciando e cada um pensar de uma maneira diferente. Então esses são, né, as diferenças, né, que a pessoa tem. E fora a profissão também, né, que a pessoa escolheu. Isso. E o senso autocrítico é justamente o que vai ajudar a pessoa a lidar com isso tudo, né? Lidar com essas diferenças, porque ela sabe que ela pode lidar com a diferença e que ela tem autoconfiança, né? Vamos supor, se a pessoa tem autocrítica ou ela tem confiança na capacidade dela de crítica, ela não tem problema se a outra pessoa não pensa igual a ela. Ela está firme nas convicções. O que a gente vê, tem até um verbete que eu fiz que é autoconfiança intelectual. E lá qual é a tese que eu coloco? Que a pessoa, justamente, quem é muito dogmático, muito assim, ele é inseguro. É como ele tem medo, que se tirar esse conhecimento dele, ele não vai ter mais nada, não sobra nada. Se a pessoa ela tem confiança na capacidade dela intelectual, ela pode questionar até o que ela pensa e ela pode mudar de ideia, e pode não mudar de ideia. Porque ela sabe que ela não vai se prender àquele conhecimento. Até que a gente fala o tempo todo na Conscienciologia, que a gente trabalha com verdade relativa de ponta. É aquela verdade que, por agora, nós estamos vendo que é melhor. Se a pessoa der uma outra melhor, ok, vamos encarar, né? Mas a gente tem essa capacidade crítica de saber que eu posso estar aberto para o cosmos. Podem falar qualquer coisa. Eu sei, não. Eu sei que eu consigo avaliar essa informação diferente e eu vou conseguir assimilá-la e falar, não, isso aqui é válido para mim? Não é válido para mim? Não é, então tá. Ou é válido para mim. Então, esse jogo, eu entendo que também faça parte da autocrítica. Você ter dessa sua capacidade de... Você sabe que você pode criticar aquilo de uma forma e chegar a uma conclusão diferente ou manter a mesma condição. Você não vai se sentir abalado ou se sentir abalado mesmo, né? Ou fragilizado se alguém pensa diferente. Não, ok, a pessoa tem direito de pensar diferente. Isso não vai mudar a minha maneira de pensar nesse sentido, porque eu estou convicto naquilo que eu penso. E se a pessoa vier e trazer uma informação melhor do que a que eu tenho, opa, vamos avaliar isso aqui com calma, eu tenho capacidade de avaliar, eu confio na minha capacidade de ponderar, de chegar a alguma conclusão, em função dos fatos, da experiência. Ok? Adriana, Sim? Na primeira página, na última linha de fatologia, Sim. O interesse genuíno em conhecer-se cada vez mais. Eu vejo que a pessoa realmente querer se conhecer. E é até um paradoxo, né? Tem pessoas que não querem se conhecer. Preferem ter uma ficção sobre si mesmo. E o ruim da ficção é que ela não permite a pessoa de mudar. Porque ela criou uma imagem e ela acha que ela é aquela imagem, só que ela pode mudar. Então, o que acontece? Na hora que a gente realmente se conhece, a gente vai ver tudo que a gente às vezes não está muito bom, vai ver as nossas falhas, mas também vai ver o que tem de bom. E vai se responsabilizar com aquilo que a gente tem de bom acima da média. Então, eu vejo que esse interesse genuíno de conhecer cada vez mais faz parte do senso autocrítico. Então, eu quero realmente ver quem eu sou. Eu sou o quê? É o que temos por hoje. Né? Com isso, com esses defeitos, com esses trafares, com esses trafores, com esses trafais, ainda precisando aprender essa série de coisas. Eu sou isso hoje. Não quer dizer que amanhã eu posso ser um pouquinho melhor. E aqui na parafatologia, na sexta linha, eu acho que está na mesma linha, a abertura ao resgate do passado pessoal, multiexistencial, ao dispor-se, sinceramente, em conhecer a verdade sobre a própria consciência. Isso que eu penso é que, até o curso, como a gente até anunciou aqui, né, o curso Retrosenha Pessoal, que vai acontecer aqui no CAEC, o que eu vejo é que uma das grandes dificuldades que as pessoas têm de ter retrocognição, né, e eu me incluo nisso, né, é a dificuldade, talvez, de se conhecer bem, de realmente se aceitar como se é. Porque quando a gente olhar para o passado, a gente vai ver que nós éramos, às vezes, temos muitos erros também e muitas qualidades. Então, quem realmente nós somos? É a nossa realidade. Então,
Então, quanto mais nós tivermos senso autocrítico, essa capacidade, aí entra o conscienciograma, entra a conscienciometria, esse abertismo de realmente se conhecer, quanto maior isso, eu entendo que é o caminho para nós começarmos a relembrar e ver quem realmente nós somos. Porque se a pessoa aqui não quer ver, não quero ver se eu tenho esse trafar, não quero ver isso, não quero ver aquilo, como é que ela vai ver o passado? Ela, às vezes, não aceita nem quem ela é hoje. Então, eu vejo que isso está, na minha opinião, isso está muito interligado. Então, mais uma, a última. Em Principiologia. A última também do Principiologia. O princípio evolutivo da autossinceridade. Então, que a autossinceridade seria evolutivo, né? A gente buscar ser sincero com a gente mesmo não é fácil. Né? Tem até o livro do Tony também, Autenticidade, né? Lembrando. Então, essa autossinceridade eu acho que é o caminho para nós evoluirmos mais rápido. É porque a gente vai ver o que está bom, vai ver o que está, a gente vai ter subsídios para poder nos tornar melhores. Então eu vejo que é por aí. Ok? Sim. Interessante o verbete. E eu fico pensando que se autoconhecer lá fora, sem conhecer a conscienciologia, já não é fácil. E quando a gente chega aqui, essas dimensões todas, né, as retrovidas, então fazer o balanço disso tudo vai complexificando bastante. Né, Adriana? E então acho que esse verbete tem tudo a ver com isso. Eu queria que você esclarecesse um pouco na página 37, na parafatologia, quarta linha, o estudo das paracompanhias demonstrando gabarito pessoal para receber e prestar assistência. A gente vê quem geralmente está do nosso lado, né? Então, aqui a gente colocou receber e prestar assistência, porque serve tanto para o assediador quanto para o amparador. Então, a gente se avaliar nossas paracompanhias, a gente começar a ver os momentos que a gente está mais amparado, mostra o nosso gabarito. Tá? Quem são esses amparadores? Como é que é a qualidade deles? E, do outro lado, quais são as qualidades dos assediadores também? Porque, às vezes, eles são assistidos. Então, eu lembro aqui do paradoxo, o paradoxo assediador, né? O paradoxo desassediador. Isso. E obrigada, Pilar. O paradoxo desassediador é justamente isso, que quanto mais a gente chegar na desperticidade, o desperto, ele tem mais assédio. É óbvio, porque ele aguenta mais. Então, tudo isso, a gente também está atento ao nosso meio. Aumentou a assedialidade. A pessoa fala, estou ruim. Às vezes não, às vezes está melhor. Você está podendo ajudar mais. Depende de como você vai lidar com isso. Se você se afundar, aí está mal. Mas se você conseguir, aumentou o assédio, mas de certa forma a pessoa está conseguindo dar conta, isso às vezes é galardão. Às vezes ela está melhor. Não é que piorou, ela está aguentando coisa pior. Então isso tudo é muito sutil, né? Então realmente o que você falou é muito sério. Porque dentro da psicologia já é tão difícil, já é tão complexo estudar a psicologia, né? Tem várias linhas, diversas linhas, né? Para tentar explicar a personalidade. Então, já é tão complexo, imagina que a gente ainda piorou, colocou vida para trás, vida para frente, em multidimensionalidade, né? Então, ninguém falou que é fácil. Projeções físicas que você, como assim? Você volta e diz, eu estava fazendo aquilo. Mas são melhores até. Não é? Porque a gente se vê, por exemplo, a gente coloca aqui, né? Ó, eu acho que coloquei aqui, ó. Aqui, ó, o exame da autopersonalidade por meio dos paracomportamentos da projeção lúcida. A gente tem aquela projeção vexaminosa, né, fica com a cara e a paracara vermelha, ela é importante também, porque a gente está vendo, eu sou isso. E aí, na hora que a gente vê somar, é isso que isso pode... O que a gente vai fazer agora para evitar isso? Então, nós temos também mais fontes de informação. Por exemplo, a questão das energias que a gente colocou aqui, né? Então, pelas energias, a gente vai vendo a nossa reação. Então, às vezes, falou algum assunto, a gente vê que a energia não ficou boa, a gente se desequilibrou. Opa, então isso aqui tem coisa. Ou a gente vai, às vezes, reage, não reage com a boca, mas reage com a energia. Opa, aqui tem coisa. Então, a gente também tem mais variáveis, né, Janete? Aí a grande professora de ACP1, né?
de ter mais informações para poder lidar com e nos conhecer melhor. E aí, se entra a vida passada, aumenta mais. Hein? Tem mais duas variáveis, então a energia e a projeção, que falam a nossa realidade, né? É. Esse verbete está mexendo comigo e eu estou sentindo. Olha, então tá, fala aí, então fala mais. Então, e você a tá mexendo com projeção você vai falar mais. O colega colocou é interessante, porque também eu comecei a perceber em projeções uma parte da minha personalidade que eu não conhecia, né? Por exemplo, o caso da minha relação com meu pai, né? Que eu estava numa projeção correndo atrás, querendo pegar meu pai, só em pagar tudo que você me fez nessa vida. Com uma... Opa! Você vê opa, que... Então isso realmente é uma realidade. Já tive também uma projeção que a minha personalidade era totalmente diferente dessa que eu tinha. Uma personalidade mais crítica, totalmente diferente do que essa que eu tenho agora. É isso aí, você anota para você estudar se isso pode ter sido uma retrocognição. A gente não pode afirmar. Mas você que tem que analisar, guarda, anota isso tudo e fica lá no seu situação. Mas você falou muito sério, porque às vezes a gente mascara, né? A própria psicologia fala, a gente coloca, mascara o sentimento. Aí chega na hora da projeção, puf, tá tudo ali, né? Então, isso é bom, porque aí você vai poder trabalhar. Então, o que é isso? Aí você vai começar a estudar, por que eu tenho esse sentimento ainda? O que foi? O que eu preciso fazer para melhorar essa relação? Afinal de contas, eu não nasci nessa família por acaso, né? Então, o que eu posso fazer para melhorar essa situação? Então, você começa a ver que tem um problema e começa a resolver. Antes, eu não estou falando que é o seu caso, mas vamos supor que a pessoa, não, está tudo ótimo, é tudo uma beleza. Se uma pessoa fosse assim, aquilo está lá. É diferente de a gente ver, opa, então temos aqui uma situação a ser resolvida. Então, vamos agora pôr energia para tentar melhorar isso. Então, é isso aí. Ok? Então, vamos continuar aqui de uma segunda pergunta. Penso que apurar o senso de autocriticidade, a conscienciometria seja um bom método. Perfeito. No entanto, uma consciência que se identificou com as 7 condições do pseudossenso tende a responder o conscienciograma de forma trafarista, concordo. E é menor do que a realidade. O que remundaria para fazer uma análise conscienciométrica mais realista? O que eu te recomendo você está na Conscius? Não. Está começando, a Conscius, elas têm um curso, que é o Conscienciograma Sem Drama, que por favor, faz aí a propaganda. Ela pode fazer à distância, né? Dá um telefone, um e-mail para essa pessoa. Eu não estou com o telefone aqui agora, mas eu posso pegar o número dela, o e-mail dela, se ela deixou, isso, depois e encaminho para ela. Ela pode fazer a conscienciometria à distância, realmente. Isso. Se ela não tem facilidade de estar em Foz. Agora, tem os cursos presenciais também, o Fundamentos, o Recim 1 e o Recim 2, que podem ajudar bastante. Não, ela não é de Foz. Não é de Foz, então aí o EAD pode ajudá-la bem. Né? Eu vou pegar os dados dela e passo para ela. Okay. Tá? Então, entendeu? Eu acho que é a melhor coisa para você, porque você vai direto com os especialistas, eles vão te ensinar a fazer o conscienciograma sem essa visão. Então, já faz um curso, então vale a pena. Tá? A pessoa é de Niterói, no Rio de Janeiro. Então, depois você pega lá em cima... Eu não tenho um e-mail aqui, tá? Não, da Conscius, né? Mas ele vai pegar o e-mail dela. Obrigada. Tá? Ela vai pegar o e-mail dela e você entra em contato. Tá? Eu acho que é a melhor forma, que você vai direto com os especialistas, eles vão te ajudar a você ir respondendo o conscienciograma, não é isso? Explica como é que é esse curso. O EAD, ela vai responder as questões do conscienciograma e vai ter uma equipe de 3 a 4 professores que tem os encontros aos domingos, onde as dúvidas do conscienciograma vão sendo respondidas. Então, por exemplo, algumas pessoas vão ter um viés, como ela colocou, mais trafarista. Outros já vão ter um viés mais, vão jogar as notas lá para o alto. Então, você chegar ao ponto de você discernir qual é a nota mais adequada para você ter segurança nessa nota, é um dos objetivos. Então, você vai ter uma segurança maior de qual a nota que você vai se dar. E quando você faz o seu mapa conscienciométrico, a ideia é você ter um mapa, você vai ter uma visão mais realista, mais fidedigna da sua realidade. Não jogando para baixo ou jogando para cima nessa avaliação. Né? Então, acho que vai ajudar bastante, sim. Eu acho que a solução é essa, melhor para ela. Isso. Ok? Outra pergunta. Professora Adriana, por que muitos ainda confundem comumente quem tem um senso acrítico aguçado com um ser extremamente revoltado? Bem, eu acho que aí tem a ver com a forma, né? Porque o fato de ser um senso crítico aguçado, se a pessoa está sendo chamada de revoltada,
Tem que ver como é que ela está fazendo essa crítica, né? Está parecendo que, às vezes, essa crítica está sendo um pouco mais... talvez está com as tintas um pouco marcadas, né? No verbete hipercriticidade acrítica, tem 8 posturas em relação à heterocrítica. Você podia dar uma lida e ver se, por acaso, você acha que poderia se enquadrar em alguma dessas. A gente coloca a postura arrogante, sim? Talvez essa crítica ela tenha com os outros, não? Oi? Não, ela falou o seguinte, olha... eu acho que ela tenha com os outros, não com ela mesma. Não, então, mas ela falando que os outros acham que a pessoa com senso crítico aguçado é uma revoltada. Entendeu? Uhum. Aí o que você acha? Eu acho que se os outros acham é porque tem esse senso crítico, de alguma forma, está pelo menos transparecendo algum tipo de revolta. Por isso que a gente está falando para a pessoa estudar como é que está sendo a forma dessa crítica, né? Porque o que eu vejo também é que a autocrítica exacerbada, ela também é prejudicial, porque você fica se martirizando, né, com tudo. E outra coisa, no momento de uma sala de aula, a pessoa for com autocrítica na sua aula, ele não vai dar aula direito. Ele não tem flexibilidade. A flexibilidade, ela precisa ter uma autocrítica bem assentada, bem discernida, né? É isso que a gente estava falando aqui, que o que a gente está entendendo de senso autocrítico é essa autocrítica ponderada. Isso. Essa autocrítica de martírio, por isso que a gente colocou aqueles pseudo, né? Ela não seria uma autocrítica. A gente entende que isso aí, a pessoa pensa que é uma autocrítica, mas é tanto contra si. Se você jogar para baixo, não seria autocrítica, senso autocrítico, porque senso implica em juízo, em algum tipo de racionalidade. Então, não seria uma autocrítica racional. Né? Como o contrário para os outros, né? Você começar a pegar a crítica para ficar alfinetando todo mundo, também não seria. Eu estou sem um verbete aqui, que eu cheguei um pouco atrasado. Ele está como neutro, a temática dele? Não, o senso autocrítico, ele é... Homeostático? Não, eu estou olhando aqui. Ele é homeostático, porque a gente está definindo o senso como uma coisa que é uma autocrítica dosada. Então, a gente coloca na definição, ó. Ela é minuciosa, sincera, fidedigna, cosmoética. É diferente dessa autocrítica, que seria uma autocrítica, que a gente está falando que não é uma pseudo-autocrítica. É porque as pessoas confundem muito. Confundem, por isso a importância, eu achei, do verbete. Então, às vezes a pessoa às vezes acha que é autocrítica, fica se martirizando. Ou então é ficar, dar aquele martírio, mas depois alivia e não muda nada. Então a autocrítica fica falando, eu sou grossa mesmo. E aí continua sendo, mas eu sou grossa mesmo. E vai sendo grosseira com o universo, né? Vai levando a grossura. Então, e não mudou nada. Né? Um exemplo assim, né? Bem... Então é por aí que a gente achou importante falar desse senso, na medida da coisa ponderada. E eu vejo que a autocrítica é fundamental. Fundamental. Mas essa ponderada. Porque a outra não seria autocrítica. Porque a pessoa, como é que eu vou dizer? Se ela é muito hipercrítica com ela mesma, ela já deixou de ser autocrítica. Então, se ela fica o tempo todo, tudo que ela faz, ela fica recriminando, você deve ter feito assim, não sei o quê. Ela também está é uma carrasca, ela não tá, ela vai paralisar o resultado. Eu chamo isso de auto-chicote. Auto-chicote, imaginou? Aí não dá, né? Há muita assédio moral dentro da intraconsciencialidade, né? A pessoa faz assédio moral com ela mesma. Adri, eu estou aqui com o verbete hipercriticidade acrítica. E eu estou vendo aqui na definologia que é falado sobre a excessiva, né? É a postura ou atitude da excessiva rigidez na apreciação das realidades, de modo superficial. Então, interessante porque traz claro aqui a rigidez. Então, a pessoa parece que fecha o raciocínio em cima daquilo. A ela é tão crítica que ela perde a autocrítica. Tão crítica. Então, ela também reclama de tudo está errado, tudo está ruim. Sim. Nela, nos outros, no universo, no cosmos. Então, isso não é crítica. Isso a pessoa, ela perdeu a autocrítica na hora que ela se posiciona. E essa que é a tese. Sim? A especialidade aqui é a automaturologia, né? Isso. Então, já também explica que tem que estar dentro de uma maturidade. Por isso que eu já coloquei aqui. Porque ela tem a ver com a maturidade. E ela varia. O senso autocrítico, ele vai aumentando com a nossa evolução. Então, às vezes, a gente está comendo um monte de bola, fazendo um monte de besteira, porque a gente ainda nem entendeu. Então, quando a gente começa a evoluir cada vez mais, a gente fala, caramba! E a gente vai aumentando a nossa criticidade quanto às nossas manifestações.
Então, é que ela anda junto com a cosmoética, ela vai andar junto com a maturidade. Então, quanto mais a gente vai aumentando, mais a gente vai entendendo mais sobre a questão da crítica. Sim, por favor. Só pega o microfone por causa da gravação, senão o teletertuliano fica... É porque tem o teletertuliano. Sim. Tá dando para ouvir bem? Sim, tá ótimo. Estou lembrando aqui agora, quando se discutiam esse aspecto aí da coisa de ser autocrítica, mas ser positiva, né? Isso. Para não ser autodestrutiva. Senão, às vezes, é melhor até adiar aquilo, né? Aumentar a autoestima, etc. Uma vez, acho que foi a Adriana Kawati perguntando, numa tertúlia também, sobre essa coisa da autocrítica chegar a um processo de culpa, alguma coisa assim, né? Aí ficou se falando, estava o Valdo e tal, o pessoal comentando, não, são duas coisas bem diferentes, é bom se discernir entre uma atitude e a outra, porque uma é patológica, normalmente você está se auto-observando desde ou a partir da psicossomática, quer dizer, não é aquela coisa da luz da mental somática, e acaba podendo entrar numa situação aí patológica ao invés de ajudar, né? Acho que tem muito a ver com isso, né? As pessoas quando veem, por exemplo, aquela condição do auto-imperdoável, né? Heteroperdoabilidade e auto-imperdoabilidade. Fica parecendo que é um negócio de ser, vamos dizer, não rígido, duro consigo, mas até um certo ponto masoquista, ou autocida, e não é o caso. Porque tudo depende antes, eu acho que da condição de autoestima saudável e de uma abordagem que seja sem drama, ou sobreparando a própria psicossomática, né? Para não dar conotação emocional a coisa. Tem a ver, essas duas coisas têm a ver, né? Perfeito, muito bom você colocar isso, que tem a ver com a questão do auto-imperdoamento. É difícil as pessoas entenderem, né, a questão do auto-imperdoamento. Fala assim, então auto-imperdoamento, não, mas a gente tem que ter um auto-perdão, tem que me perdoar. E a gente sempre explica, né, o professor Valdo explica, né, a questão do perdão, porque o perdão é um pouco assim, aí eu perdoei, eu vou fazer de novo. Aí eu perdoei, eu vou fazer de novo. Eu perdoei, eu vou fazer de novo. Não é? Porque eu me perdoei. É de não se corrigir, não aprender. E o auto-imperdoamento não é que a gente vai, não me perdoa, vou ficar de mal comigo, né? Sim. Mas não ficar de mal consigo mesmo, vai ser chato, né? Então, a pessoa, ela vai ver aquilo que ela errou, mas ela não vai perdoar. Não, eu fiz errado, fiz mesmo, mas eu não vou repetir. Eu vou me comprometer comigo para evitar repetir. Então, o auto-imperdoamento é nesse sentido. Mas é bom você colocar, porque muita confusão. Porque isso aí é uma das formas, infelizmente, a gente precisa desse tipo de atitude com a gente mesmo para valorizar a experiência. Né? Valorizar a experiência errada, que é uma experiência rica. Né? Sim, errada, desde que a gente não repita, ela é muito rica. Agora, isso aí eu me lembrei bem, porque nesse caso, acabou que a Adriana Kawati estava com essa... A minha amiga, eu posso falar. E outras pessoas também estavam com essa... É questão da culpa, né? E acabou gerando até depois, então aprofundando mais aquela temática da síndrome do impostor. É que ela tem curso, né? Que ela teve, eu fiz o curso. Muito bom. E tudo, que é super bom, mas acaba que a pessoa deixa de fazer uma coisa, né? Falando de mim mesmo, né? Por causa de outra. E às vezes é até bom observar, mas tudo depende de como é feito, de momento e de compreensão do que significa uma coisa e outra. O que você quer dizer, Marcos, com deixar de fazer uma coisa por causa de outra? Não deixar de fazer aprender com os próprios erros e não repetir, tá? Por ter medo de ser muito austero consigo, no momento, por exemplo, que se não está tão bem de saúde, ou está com algum tipo de fragilização, e aquilo acabar servindo de autoassédio. Porque autocrítica não pode ser sinônimo de autoassédio. Perfeito. Porque senão o cara já está na beira do precipício e acaba de se jogar. Acaba de se jogar, isso aí. Perfeito, ele acabou de fazer o resumo. Para heterocrítica vale a mesma coisa, é até pior. Mas a autocrítica, tem muita gente que fica naquele processo de looping, né, mental, e não consegue ter que tomar remédio, porque ela entra no autoassédio, no monoideísmo. Por causa de um aspecto, não consegue ver os outros. E ao contrário, a autocrítica bem trabalhada, ela vai ser justamente autodesassediante. Ela vai começar, quando você começa a entrar na cantilena, como a gente falou aqui, né, você começa a entrar no loop, pensar a mesma coisa e pensar a mesma coisa,
É a nossa autocrítica falar, opa, peraí, eu estou falando a mesma coisa já há 3 dias que eu estou falando a mesma coisa. Ou toda vez que acontece uma situação, vem a mesma ladainha. É autocrítica, vai ver engraçado, né? Olha só, eu fico um pouco mais alterada e começo a reclamar de alguma coisa. Aí fico alterada de novo, a mesma coisa. E às vezes é a mesma palavra, a mesma coisa. Então é a autocrítica fala, opa, isso aqui, acabei de identificar um autoassédio de carteirinha. Não, outro dia uma pessoa chegou e a pessoa estava por baixo, eu falei, vê se você não está repetindo, remoendo, né? Porque você pode até ter um monte de coisa errada por fazer e tal, e você sabe, mas não fica entrando nisso. Você pode estar do lado patológico, psicossomático da coisa. E a pessoa fala, eu sei, a outra pessoa lá tal, me falou a mesma coisa, tem mais experiência. Eu falei, então por que você continua? Não, porque... Não, então, ela não sabe fazer de outro jeito, cria um espaço que já é, às vezes, já experiente em usar um alter ego da vida, alguma coisa, mas em nenhum momento ainda desdramatizou e partiu para sobreparar de mental soma, até tirando um pouco do aspecto pessoal, e aí sim fazer uma análise fria e realista da coisa, que adiante, né? Adri. E aí é importante você estar falando, sabe por quê? Também tem a questão do limite, né? Tem horas que a gente não consegue resolver sozinho, por isso que existe as heteroajudas, por isso que existe curso, por isso que tem a Conscius, por isso que tem a consciência terapia e tem todos os outros. Então, é a nossa autocrítica também que vai dizer assim, opa, aqui a gente fala, não, tem um local aqui que a gente fala dos limites, né? Quando a gente fala aqui, ó, no alto valor genuíno, a gente vai ver, inclusive, os nossos limites. Olha, aqui é meu limite, aqui eu não estou conseguindo resolver sozinho. Não está dando, tenho que pedir ajuda. Então, e eu entendo que a nossa autocrítica que vai falar isso, não, agora aqui não está. Agora eu cheguei no meu teto, eu preciso de ouvir alguém, pode ser uma conversa de um amigo, pode ser até um profissional de saúde, cada um vai nos direcionando. Então é por aí, muito bom. Era isso que eu ia te perguntar. Tem vezes que a pessoa pode achar que aquilo é grande demais, ela não dá conta. E aí eu vejo que a autocrítica que vai dizer, olha, está grande demais. Está muito pesado, está muito não difícil. Não estou dando conta. Está demais para mim. Socorro, alguém me ajuda? Eu vou para onde pedir ajuda? Então eu vejo que é a autocrítica que vai fazer isso. Porque muitas vezes, até doenças mentais, a pessoa vai falar, ela não precisa de ajuda, está ótimo. Sim. Seria possível, na página 39, indicadores, item 4, fazer uma correlação entre a autoimagem realista e os princípios, em principiologia, da indisfarçabilidade das energias conscienciais e o princípio da insustentabilidade da mentira? Isso. O que acontece que a gente entende aqui? Ó? Que tanto o princípio da instabilidade, da insustentabilidade da mentira, que tem a ver com o anterior, que é o princípio da indisfarçabilidade das energias. As energias não disfarçam. Então, tem até um verbete que eu chamo de paradoxo da autossimulação. Não adianta querer dissimular. Quem é mais lúcido vai ver. Esse é o fato. Porque as nossas energias denunciam. Né? Nossas energias estão aqui, ó, nós somos isso aqui. Quem sabe ler, está vendo. Então, a dissimulação não dá. Então, partindo desse princípio, que as energias nossas mostram quem nós somos, a mentira, ela é insustentável. Mas cedo ou mais tarde, os fatos vão supitar e mostrar que aquilo não estava correto. Tá? Então, tem a ver com essa autoimagem realista. Inferência contra a imagem pública cada vez mais próxima da real. A gente sabe, isso a psicologia já estuda, que é muito difícil a gente ter uma autoimagem igual com a heteroimagem. Né? Isso sempre vai ter alguma distorção. Mas a gente pode tentar ficar mais próximo um pouquinho. E quanto mais autocrítica, mais a gente vai conseguir chegar um pouquinho mais próximo do que a gente pensa na gente, do que os outros pensam de nós. E aí um curso para esse fundamental é o da Conscius, o curso em cobaia. Né? Porque justamente o curso em cobaia, a pessoa vai lá e vai ouvir o que as pessoas acham dela. E isso vai ajudar a ir chegando mais próximo o que eu penso de mim do que os outros pensam de mim. Eu acho que é muito difícil a pessoa fazer uma reciclagem se ela tem sem a heterocrítica, né? A heterocrítica dá muito feedback, muita informação para ela fazer as avaliações. Porque a nossa tendência é avaliar a gente sobre o nosso próprio olhar e a gente não enxerga muita coisa. Tem pontos cegos que a gente fala. É cheio de pontos cegos. E na heterocrítica, no caso do Consciência em Cobaia, por exemplo, que possibilita isso, você vai ter vários feedbacks, alguns até te surpreendem, porque às vezes a gente é muito melhor do que imagina, muita coisa, né?
E mostra também os seus pontos ali que estão cheios de teia de aranha, que você não está trabalhando, né? Então ficaram parados. E o campo que isso forma, acho uma coisa interessante valorizar no consciência cobaia, é o campo conscienciométrico. Fica todo mundo mais inteligente, todo mundo consegue, em algum momento, observar mais. Fica mais atilado, mais né? atilado, exatamente. Perfeito, é isso aí. É bem bacana. Né? É isso aí. Adriana. Anda junto, né? A alta e a hétero. Assim. Eu estou vendo aqui nessa questão do senso autocrítico, o viés também para analisar, fazer a autocrítica do ponto de vista bem positivo da responsabilidade de assumir os trafores. Também. Porque fica muito cômodo, né? Se nós vamos fazer se eu vou fazer uma autocrítica e eu não enxergo ou não valorizo ou mesmo faço uma pseudo-crítica, mas eu tenho assim, trafores que eu posso estar utilizando para interassistência, para desassédio, para fazer atares. Então, acho que dentro do aspecto aqui do senso crítico também posso incluir isso aí. Sim, é a utilidade. Acho que quando a gente fala no alto valor genuíno, a gente fala a mensuração fidedigna da autoutilidade. Aí entra por aí. Eu sou útil para quê? Dentro daquilo, porque a gente fala, dentro daquilo que eu posso, que eu consigo, e até do que eu não consigo, eu estou apta para quê? Qual é a minha utilidade nesse momento evolutivo? Então, eu vejo que é a autocrítica que vai ajudar nisso. Tanto o meu trafor vai ser usado aonde? Onde eu rendo mais? O professor Valdo fala muito isso, né? Para a gente ver aonde a gente rende mais. É muito sério. Passando pela condição da consciência cobaia, também, que o normal, não é normal, mas a maioria das pessoas, das consciências, pode até pensar que vai ser visto do avesso ali, a pessoa vai estar vendo todos os seus trafares, mas às vezes é bem o oposto que ocorre. Vai todo mundo ver o trafor. E às vezes, onde que eu vi isso? Agora eu não lembro onde eu vi, não sei a fonte, né? Então vou falar só assim para a gente pensar. Alguma coisa que a maioria das pessoas, elas têm mais, se for fazer uma lista de trafor e trafar, ela vai fazer trafar, ela faz muito mais do que de trafor. Geralmente é um desequilíbrio. Né? E é interessante, né? Então isso é uma hipótese de pesquisa, porque eu não estou lembrando aqui aonde tem o dado, né? Os trafores, justamente, eu acho que até pesa mais, porque nos trafares a gente já tem atenuantes. Não, mas eu sou assim. Agora no trafor, a gente não tem atenuante, é onde a gente vai ter que pôr para trabalhar. Por que não estamos pondo isso para trabalhar? Então acho que não é fácil. Ver trafar às vezes é mais fácil do que ver trafor. Né? Oi. Ele disse assim, eu acho que eu não tenho mais do que 4 trafores. Eu digo, cara. Aí foi naquela aula que havia muita indicação de trafores. Sim. O cara tinha trafor aí para mais de... Estava bombeando mesmo, estava bombando. Estava bombando na praia. 4 para essa quantidade aí, praticamente 10 vezes foi multiplicado, né? Interessante, né? Ele admitia que não passava de 4. Aí tem que ver, né, se é auto-vitimização, mas também é responsabilidade. Agora, na hora que você sabe que você é bom nisso e melhor que a média, se vira, né? Aí você tem que honrar, né? Fala. Adri, eu lembrei da cultura americana. Seria muito bom ter uma tertúlia dessas lá nos Estados Unidos. Ah, é? Porque as pessoas lá elas têm a tendência a exagerar para o lado bom. Então tudo é excellent, fantástico, né? Tudo é maravilhoso. Nossa, aquilo que você fez é lindo, é fantástico. Então é tudo exagerado. Aí é difícil regular esse mecanismo. Quem sabe um dia a gente vai conseguir ou traduzir para o inglês ou ter uma tertúlia lá. Seria muito interessante. Esse seria um tema que valeria a pena. Quem sabe, né? Professora Adriana, por que... esse aqui eu já perguntei, agora a segunda. Final da terceira linha, de baixo para cima, da parafatologia. Poderia comentar a abertura ao resgate do passado pessoal multiexistencial ao dispor sinceramente a conhecer a verdade sobre a própria consciência? A gente já falou um pouquinho aqui, é porque a gente entende que é justamente nos conhecendo melhor é que a gente vai até, no mínimo, nos identificar no passado, né? Porque como é que a gente vai identificar quem a gente foi no passado? É quando a gente conhecer bem a gente hoje, a gente vai fazer um cotejo entre isso aqui, eu sou aqui hoje. Essa personalidade era isso aqui, o que bate? Então, se tiver pelo menos uns 100 itens que o professor Valdo fala, fica mais fácil a gente fazer o cotejo. Então,
até para fazer o cotejo com vida passada, a gente tem que se conhecer muito nessa vida, né? E sem contar que se a gente tem dificuldade de ver os nossos trafores, os nossos trafares nessa vida, como é que a gente vai ver os trafares que eram um pouquinho maiores na vida passada, né? A gente era mais imaturo. Então, isso pesa. Sim? Até quando eu li essa frase lá da retrocognição, lá, eu estava achando a abertura ao resgate do passado, achei a questão de a gente conseguir acessar as pessoas e fazer a retratação, mas de qualquer maneira isso dificulta, né? Se eu não consigo ver os meus erros do passado, né? Então vai ser mais difícil, por exemplo, a pré-intermissão, tudo isso vai ser mais difícil para a gente, né? Eu entendo assim, por exemplo, veja hoje, se a pessoa com muita autocrítica vai ver, como que eu lido com meus erros dessa vida? Eu errei nessa vida, isso aqui eu vi que eu errei. Eu lido como? Eu fico morrendo de culpa, como ele falou, e não faço mais nada? Ou eu consigo superar? O que eu faço? Então, se a pessoa tem dificuldade, às vezes, em ver um erro dessa vida, como é que ela vai ver o da vida passada? E pode ser até maior porque ela era mais imatura. Ela não vai conseguir. Então, às vezes, ela vai bloquear. No momento que a pessoa lida melhor com os acertos e com os erros dessa vida, eu entendo que vai ficar mais fácil olhar para trás e ver os erros e os acertos da vida passada. Então, é por aí, esse foi o raciocínio. Não, mas só complementando, né, se a gente não faz, a gente também não vai fazer a retratação com as consciências. Sim, exatamente, a gente nem sabe quem que a gente vai retratar. Perfeito. Crescendologia, página 38. Poderia aprofundar o crescendo evolutivo do autojuízo crítico até a conquista da omnicrítica cosmoética. Então, aqui dentro da evolução, a gente está indo, a gente começa com autojuízo crítico e vai chegar um momento que a gente vai fazer, a gente pode criticar o cosmos de uma forma cosmoética. Então, é um serenão da vida, ele tem um nível de conhecimento que ele consegue fazer essa crítica cosmoética em tudo. Então, é um crescendo por isso, é um crescendo evolutivo. Por que é tão difícil desenvolvermos esse senso autocrítico? Quais aspectos emocionais impedem a autopercepção realista? Em muitos casos, as pessoas preferem a mais doce ilusão, a dura e necessária realidade sobre si mesmo. Pois é, aí entra a questão, né? É difícil o senso autocrítico, eu entendo, porque como é que a gente vai... como é que eu vou dizer? Eu acho que primeiro tinha que tirar um pouco dessa visão que já foi falada aqui, da autocrítica como uma coisa mais negativa. Então, se fala em autocrítica, você já pensa que vai fazer alguma coisa de é tudo ruim, nada presta. Então, acho que tem esse preconceito para lidar com a autocrítica, né? E os aspectos emocionais, eu acho que é a fuga mesmo. A pessoa preferir a doce ilusão é porque ela quer fugir mesmo da realidade, não quer enfrentar. Tá sartando de banda, como faz. Eu vejo que é justamente saber receber crítica é o primeiro passo para a gente crescer. Por isso que eu fiz o heterocrítico-filia intelectual, né? A ideia é que é o ponto mais nevrálgico, né? A pessoa escreve uma coisa, recebe uma heterocrítica, tem gente que sobe, né, pelas paredes, porque ela, não, eu demorei tanto para escrever isso aqui. Sim, mas às vezes a pessoa está querendo ajudar. Olha, que não ficou claro. E é muito útil, por exemplo, na escrita, porque você vai ter o feedback, às vezes você pensa que está claríssimo. A pessoa não entende nada. Opa, então é sinal que eu tenho que melhorar. Por quê? O que adianta se eu quero fazer um esclarecimento? Se o meu texto não está claro, não vou esclarecer ninguém, né? Então, é justamente o feedback, às vezes, de um revisor que vai dizer, olha, o que você quer dizer aqui? Não está claro. Opa, então vamos clarear, porque se essa pessoa não entendeu, provavelmente os outros também não vão entender. Então, é muito sério. Então, eu vejo que é a abertura mesmo a isso, né? A abertura vai pegar pontos cegos, né? Pontos cegos que a gente tem na vida. Sim? Ficar achando que o seu texto está ao máximo é um engano. Faz parte do trabalho. Faz parte do trabalho. O outro é que vai ver nossas falhas. A gente não consegue ver. A gente passa por cima. Acha que está abafando. E é natural. É natural isso aí. Tem até a psicose do revisor, né? E a psicose do autor. A gente, quando fica escrevendo muito tempo, às vezes passa coisa óbvia, a gente não viu. Porque a gente já lê aquilo tanto, a gente já entendeu, porque está na nossa cabeça. Então a gente pensa que está claro, mas é porque a gente está completando a ideia na cabeça. E é uma pessoa de fora que vai ler e fala, opa, isso aqui não está claro, ó, não completou aqui, ó, aí, ó. Não é porque aquela pessoa esteja bem melhor do que a gente. Não quer dizer nada. Não, se é um houver outro uma olhar. troca no mesmo nível, Perfeito. a outra pessoa que pegar meu texto vai encontrar coisa absurda.
eu também vou lá e aconteceu o mesmo com ela. Entendeu? Então, levando para o mesmo nível, há esse acréscimo de informações, vamos dizer assim, dentro da questão da heterocrítica. Né? Isso no que escreve, imagina no que fala. Né? Né? E fala também aí que você falou do mal entendido, né? Então, esse cuidado. Hein? É a mesma coisa. Mas depois consegue, mas é testando que a gente vai falando, vai mudando a maneira de falar, muda a palavra. Sobre esclarecer, veio a imagem, a cena, o que aconteceu, por que eu estava pensando aquilo, agora que vocês estavam comentando, né? Eu não estava nem conseguindo me esclarecer. Legal. Foi uma questão que eu perguntei aqui na tertúlia, sobre fazer a correlação sobre um tema, sobre autovitimação, não. Sobre a síndrome do justiceiro com um fato, uma frase que somos nós que fazemos o nosso destino, e que não ficou claro para mim isso, entendeu? E para mim não respondeu a minha pergunta, entendeu? Às vezes, quando é assim, você fala, não, vai ser clareza, não tive a clareza da pergunta, né? Porque eu queria uma questão mais abrangente, mais universalista, mais, entendeu? Que fosse além dessa, entendeu? Por exemplo, eles estavam abordando sobre a questão do justiceiro, a síndrome do justiceiro, mas de uma maneira que falava dos atos lá que matavam, que eu também não concordo com isso, inclusive eu estava comentando com um amigo meu, né? Que fazia a justiça com as próprias mãos, o caso daquela senhora que aconteceu em São Paulo e outros relatos. Mas eu estava falando no âmbito, mais assim na área, por exemplo, se uma pessoa foi extorquida, entendeu? Uma mulher foi agredida, entendeu? Somos nós que fazemos o nosso futuro, então a gente tem que ficar quieto, a gente, entendeu? Abrangendo um ponto de vista maior nesse sentido. Eu estava nesse dia, eu estava mediando essa tertúlia. Mas o que eu estou falando é o seguinte, eu não lembro mais do contexto, já passou. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, por exemplo, nesse caso, o da justiceiro, a gente vai falar amanhã. Amanhã é o dia de se falar do justiceiro, que a gente vai falar do paradoxo da vingança. É a cara do justiceiro, certo? Sim. Então, deixa para amanhã esse debate, a gente vai falar mais fundo. Mas no sentido assim, a gente então tem que ficar quieto? Não, eu vou falar, vou expor. Não, tem que perguntar, Aqui é um fórum de debate, tem que perguntar. Porque às vezes a pessoa falou um fanco, aí você tem que também deixar claro o que você está querendo, senão também fica difícil. Né? Nesse sentido, assim, que eu não foi claro para mim. Mas amanhã a gente vai falar do justiceiro. Na questão... Tá, consegue aguardar até amanhã? Vou. Amanhã é o dia de falar do justiceiro. Né? E o justiceiro, acaba, se a gente fazer uma associação aqui, o justiceiro, às vezes, falta autocrítica. Vamos pensar depois com calma, né? Tem que pensar com mais calma. Porque ele está fazendo a justiça com as próprias mãos, o justiceiro, né? Então, ele não está... a gente coloca no verbete amanhã, né? Então, a pessoa, quando faz isso, ela está sendo o acusador, não tem defesa, não tem jurado, não tem nenhum, ela foi, fechou questão, resolveu e fez a sentença. O vingator é isso, né? Quando a pessoa faz uma vingança, ela faz isso, ela faz o julgamento dela. Então, ela já acusa, ela já vê os autos, já fecha tudo, os advogados que me ajudem, né? Fechou, não teve julgamento, não teve ninguém, decidiu, deu o sentença, vai lá e cumpre. A chance de errar é meio grande, né, não? Falar de perversão também amanhã, então. Oi? Acho que eu vou falar de perversão amanhã também. Acho que eu vou amanhã falaremos da vingança. Tá? Professora Adriana, oi, sim, pode falar. Falar também da questão árabe, viu, amanhã? Ah, é? Também entra o mundo árabe aí nessa questão. Eita, Fiona, vamos ficar pesado amanhã. Professora Adriana, sei que a severidade na crítica para tanto alto quanto hétero são atitudes dispensáveis. Porém, percebo em mim uma certa falsidade quando sou mais flexível. Sei que isso se deve ao meu temperamento e comportamento ao longo da existência. Portanto, não acho meio termo. O que fazer? Você falou, deixa eu tentar entender de novo. Peraí. Sei que a severidade na crítica, na auto, na ética são atitudes dispensáveis. Ok. Percebo em mim uma certa falsidade, eu não entendi essa falsidade. Quando sou mais flexível. Sei que isso se deve ao temperamento e comportamento ao longo da existência. Olha, primeiro você tem que entender, o fato da gente ser flexível não quer dizer que a gente está sendo falso. Não é ser socioso. Talvez tenha que dar uma estudada aí no seu conceito do que é flexível, né? Porque ser flexível numa heterocrítica não quer dizer que a gente não vai ver o que está errado. Mas a gente vai colocar na hora certa, vai sopesar se é o momento de falar ou não. Se vale a pena, às vezes não vale, custo-benefício. Então tem que ter uma série de avaliações.
Então, você não está sendo falso, você está, às vezes, aí às vezes vendo a hora certa de falar. Então, às vezes você viu uma coisa errada, você às vezes vai esperar para falar um tempo, para ver o momento certo. Então, eu acho que talvez esse sentido de falsidade é que você esteja pensando em ser mais socioso, em deixar passar. Não necessariamente deixar passar. E algumas vezes vai deixar passar, porque você vai às vezes chegar à conclusão que não vale a pena, aquilo não é o prioritário. Então, tudo isso tem que ter muito discernimento. A convergência entre esses dois itens abaixo, vamos ver. Parafatologia, segundo item. A disposição para o esmiuçamento das características da autoconsciencialidade multidimensional e multiexistencial. Infatologia, a perspicácia para aprender o subtendido nas interações com consciências, grupos e instituições. Tem uma certa relação, porque no primeiro, a gente está falando do que é isso? É o esmiuçamento, aquilo que a gente comentou aqui há pouco. Como nós somos multiexistenciais e multidimensionais, é muito mais variável para observar. Então, a gente tem que ter disposição, né, para poder esmiuçar essas características nossas nesses contextos mais amplos. E isso de entender o subentendido nas consciências, grupos e instituições, a energia vai ajudar, de certa forma. Se a gente entender que nós somos multidimensionais e multiexistenciais, isso ajuda, de certa forma, a gente a entender esses conceitos, né? Esses conceitos nas instituições. Por exemplo, o subentendido, às vezes uma certa regra, às vezes a gente faz algum comportamento e sente que a energia não ficou boa, o pessoal não gostou. Então, de certa forma, você vai se regrando em função para se adaptar àquele grupo, se você achar que é conveniente, né, se adaptar a esse grupo. Né? Professora Adriana, como avalia o uso da hipnose para o autoconhecimento e superação de traumas? É falta de senso autocrítico? Não, eu não diria, não sei avaliar se é falta de senso autocrítico, não. O que a gente fala geralmente da hipnose, dentro da Conscienciologia, qual é a situação? A hipnose para se autoconhecer e superar trauma, na verdade, sabe o que é uma coisa assim? Cada um tem que ver, tem as suas experiências, mas no meu caso pessoal, eu não gosto. Por quê? Eu gosto de manter a minha lucidez. A gente já tem muita lavagem cerebral por aí, né? Muita lavagem cerebral. Eu acho que o mais sério é a gente buscar nos conhecer com maturidade para ver quem nós somos. Então, por exemplo, se faz uma hipnose, eu não sou tão entendida de hipnose assim, mas a chance de você pegar pela hipnose e ter algum tipo de recordação que você ainda não está preparado para ter é muito grande. Então, o ideal que eu vejo é nós lúcidos, mantendo a nossa lucidez, nós fazermos esse autoconhecimento e nos superarmos nossos traumas, mas nós estamos, de certa forma, amadurecendo com isso. Pela hipnose, sempre vai haver o risco, né, de chegar a algum conhecimento que a gente não tem maturidade para entender. É assim que eu penso. Né? Então, até existem situações, às vezes, de vidas passadas, às vezes a pessoa tem uma situação, vai lembrar uma vida passada e vai ficar até, às vezes, meio alterada em função disso. Então, tudo isso é muito complicado. Tem que ver a relação energética com o hipnotizador, às vezes a pessoa, qual é o campo que está, às vezes tem que ver se você vai estar, quais são as companhias na hora da hipnose, você vai estar assediado ou vai estar com amparador? Se você estiver assediado, às vezes você pode estar falando ali uma vida passada de um assediador, quer dizer, sem possessão. Então, são várias coisas que precisam ser muito bem estudadas. Então, eu vejo que, num caso desse, o ideal é estudar melhor antes de tomar uma decisão de passar por uma hipnose. Mas é o que eu sei, também não sou especialista no assunto. Tá? Professora Adriana, certa vez, uma amiga me disse que era difícil as pessoas serem naturais na minha presença. E uma outra pessoa me disse que sou muito séria. Eu não sou de impor minhas verdades, mas procuro de agir de acordo com elas. As pessoas não entendem quando não valorizamos as banalidades da sociedade. Como dosar essa autenticidade para não constranger as demais pessoas que convivemos? Então, olha, você já teve alguns feedbacks com as pessoas, né? E aí você tem que ver. Será que você é muito crítica? Não sei, você tem que conversar melhor. Mas é o seguinte, essas pessoas que você fala que é uma amiga que te disse isso, né? Então você pode um dia sentar com essa amiga, perguntar, me explica aí, o que você está vendo? Aí você vai ter mais dados, até para você ver o que tem de verdade nisso e o que não tem. Se realmente você, às vezes, possa gerar esse tipo de energia ou não. Então, eu veria que o caso é conversar. Se é uma amiga, senta com essa amiga aí
e pergunta. O que você acha? Hein? Pega o microfone para falar. O erro do acerto e erro, né? Se ela vai ficar atuando da forma que ela acha que é melhor para todos, ela mesma vai chegar numa conclusão, porque eu acho que isso não tem muito jeito, não, quando a gente está fazendo esse exercício de autopesquisa em relação à nossa autocrítica. Eu aprendo muito com heterocrítica, aprendo demais, me faz muito bem. Apesar de, às vezes, a gente receber de uma maneira que, às vezes, não é muito agradável, a gente sabe disso, mas a heterocrítica ajuda a melhorar a autocrítica, com certeza. Então, é o que a gente coloca aqui, né? A gente fala aqui, ó, onde tem que ver onde está, que fala justamente da questão dos pontos cegos. Quer ver? Ó, heterocríticofilia, no indicador número 10. O acolhimento às críticas enquanto fonte de dados capaz de preencher pontos cegos nas autoavaliações, com base na confiança, no apuro do grau de procedência. Quer dizer, eu sei que eu posso avaliar se é procedente ou não a crítica. Então, se eu sou isso, eu sou aberto, pode falar o que quiser. E eu vou avaliar o percentual de... E sempre tem algum percentual de verdade, a gente tem que ver o percentual, né? Alguma coisa tem, né? E uma variável importante aí é a intencionalidade da pessoa, né? O que ela quer com essa realidade para ela da sua autocrítica. O que vai fazer com isso? O que ela vai fazer com isso? O que vai fazer? Eu acho que isso que é o mais sério. Sim. Pode, por favor. Sim, é a da heterocrítica. Vamos ler. É o número 10, heterocríticofilia. O acolhimento às críticas enquanto fonte de dados capaz de preencher pontos cegos das autoavaliações, com base na confiança no apuro do grau de procedência. Então, eu preciso muito apuro de... Apuro da procedência? É que se você tem confiança, você podem falar o que quiser de você, porque você tem confiança que você vai poder avaliar essa crítica e ver qual o percentual de verdade, qual a intenção da pessoa. E sempre tem alguma coisa, porque não deixa de ser um dado. Porque se a pessoa acha aquilo de você, mesmo que você ache que está errado, mas você, de alguma forma, transpareceu isso. Então, até vale a pena a gente estudar. Mas por que eu transpareci isso? No caso daquela moça que perguntou, né? Por que, então, que as pessoas me acham dessa forma? Eu não sou assim. Pode chegar à conclusão que ela não é assim, mas passa. Então, vamos ver. Por que eu passo isso? Então, tudo isso é objeto de estudo. Você anota isso, assim, sim, dependendo, sim. Geralmente dependendo. Tem esse hábito de... Aí você pode... Ou então você vai avaliar, você vai ver com você. Isso procede? Isso não procede? Como que é? Mas sempre tem alguma coisa. Sempre tem alguma coisa. Porque se a pessoa percebeu isso, de alguma forma transpareceu. Então, por que está transparecendo isso? É uma questão. Por isso que você enfatiza também o autoconhecimento, né? Porque aí, para chegar nessa análise, tem que estar com o autoconhecimento sempre atualizado, né? Sempre mais. Obrigada. Professora Adriana, é citado vários atributos conscienciais mentais somáticos utilizados para se realizar autocrítica, como análise crítica, perspicácia, checagem, interesse e ponderação. Penso que há situações em que entra também a sensação psicossomática, por exemplo. Ao gerar o autodesconfiômetro, há uma sensação emocional de algo não está legal. Poderia comentar? Eu não diria que... não sei se é emocional, né? Às vezes é energético. Quando a gente fala de energia, não dá para separar, né? Lembra? Toda a energia tem um sentimento, tem uma emoção, tem uma ideia. Então não dá para separar. Esse desconfiômetro é quando a gente realmente... Você sente que alguma coisa no ar que não está legal. Então tem emoção também, mas eu não diria só emoção, porque a emoção, às vezes, a gente se perturba um pouco, né? Então, mas que há um processo que junta as duas coisas, sim. Então, se vem esse mal-estar, né, em relação a uma situação, vamos estudar por que está gerando esse mal-estar. E tentar ver se é possível quebrar esse mal-estar. Eu acho que isso que é o mais sério. 38? Em neossinapsologia. Sim. A formação continuada de neossinapse sobre
autopersonalidade. Sim. Justamente, se a gente vai com a autocrítica, a gente vai se conhecendo cada vez mais. Vai aumentando esse sinapse, é isso que a gente quis dizer. Se você ver aqui os efeitos, olha, na efeitologia, os efeitos das heterocríticas na depuração autocrítica. É justamente o que a gente está falando aqui do ponto C agora. As heterocríticas, elas vão depurando a nossa autocrítica. A gente vai batendo uma coisa com a outra. A minha autocrítica com a heterocrítica vai chegando no consenso. Aí chega então na exemplologia. Que é justamente para fora ou para dentro. Ok? Agora na página 39. Você poderia, eu tinha marcado 10, ele perguntou, já foi perguntado. A 14ª. Sem ter aprendência? É. A curiosidade sadia de compreender a evolução consciencial com base na comprovação das lacunas e limitações da autobagagem cognitiva. Então, se a pessoa tem autocrítica, ela sabe que ela não sabe tudo. Por exemplo, eu já tenho o verbete aqui, o ignorância ignorada, né, que eu defendi, foi um dos primeiros. Ignorância ignorada é aquela pessoa que sabe tudo. Eu já sei tudo. Uma daquelas posturas da hipercriticidade crítica que a gente começou a falar e não continuou, uma delas é essa posição justamente do já sei, que era a postura arrogante. Já sei. Se eu acho que eu já sei, eu não vou ver nada. Isso, para mim, é falta de autocrítica. Okay? Então, a pessoa com autocrítica, ela sabe o que ela não sabe. Ela sabe que isso aqui ela não domina. Então, isso aqui ela precisa aprender. E eu queria o 6 e o 11. O 6, autonomia pensênica, a liberdade de pensamento, com base na firmeza nos autocritérios para interpretar ocorrências, inferir razões, concluir e rever juízos a partir de novos dados. Esse aqui a gente explica melhor no autoconfiança intelectual. Qual é a tese do autoconfiança intelectual? Que a autoconfiança intelectual, ela não é embasada no conteúdo que você tem, ela é embasada no seu intelecto. Então, se a pessoa tem confiança intelectual, autoconfiança, ela sabe que ela pode aprender e ela pode mudar. Se a minha autoconfiança está no meu conteúdo de conhecimento, se alguém me falar contra esse conhecimento, eu fico doido. Porque é a única coisa que eu tenho. Agora, se a minha confiança está na minha capacidade de aprender, uma pessoa pode vir questionar aquilo que eu sei. E a partir desse questionamento, eu posso questionar também, chegar à conclusão que ele continua correto, ou chegar à conclusão que agora ele está errado. Agora mudou, está desatualizado. Chegou uma ideia nova, melhor. Então, isso tem a ver com isso. Então, é essa heterocrítica que vai ajudar a pessoa a ter um livre pensamento. Eu tenho firmeza, que eu tenho critério para interpretar as ocorrências, para inferir razões, para concluir e rever juízos. A partir, chegou um novo dado, eu posso rever o que eu pensei até agora. Então, é isso que a gente pensou. E o 11 é o heteroperdoamento, que foi o que a gente ia ter colocado. A empatia para compreender as imaturidades alheias. Por quê? Isso a gente vai continuar amanhã, né? Com base na constatação do contentamento advindo do perdão recebido e da restituição aceita pelo outro. Fala muito de perdão, né? Em dar perdão, e mas eu não sei se eu vou perdoar. Aí cada um deve pensar muito criticamente. Aquela vez que você pisou na bola e que aquela outra pessoa às vezes relevou e te perdoou, às vezes sem falar nada, e deu tudo certo, não é bom? Então, quem já viu que já teve sincada e que já foi perdoado de certa forma, não necessariamente aquele perdão formal, eu te perdoo. Essa pessoa deixou para lá, às vezes, e relevou, e aceitou, essa pessoa, até por autocrítica, ela vai ver, vou também perdoar o outro. Porque eu também, se é tão bom na hora que eu fui perdoado, por que eu não vou perdoar? Obviamente, tem os limites que a gente fala do acompliciamento. Não é perdoar e se acompliciar com erro alheio, não é isso. Mas é esse jogo. Porque tem pessoas que não perdoam nada, né? A pessoa pisou no pé dela, virou inimigo mortal agora. Então, é um exemplo assim, meio estrúxulo, mas tem gente que é quase isso, né? Então, vira inimigo mortal porque a pessoa pisou no pé. Então, não perdoa nada, né? Sim, você vai perguntar. Trinomiologia. Oi? Trinomiologia na página 38. O trinômio autotransparência, autenticidade, autoconhecimento. É justamente com o aumento da autocrítica é que a gente vai começar a chegar nessa condição aqui. A autotransparência, ser mais autêntico e com isso vai se conhecer melhor. Tá? Indico o livro do professor Tony, que é sobre autenticidade. Ok? Um pouquinho de tempo ainda.
Então, na página 39, a número 1 e a 2, a primeira e a segunda. Tá. 1 é abertismo consciencial, a disponibilidade para enfrentar de peito aberto as realidades, com base na confiança, no autojuízo para construir pareceres realistas e precaver-se. Então, é assim, se a pessoa ela confia que ela tem capacidade de se... Ela é convicta da capacidade dela, dos trafores dela e da firmeza que ela tem, ela é aberta ao mundo. Quem é fechado está com medo, não é isso? A pessoa que é muito fechada, ela está com medo dos outros. Se ela está aberta, na hora que ela abre, está de peito aberto, é porque ela confia que ela é capaz de se precaver dos problemas. Se tiver um problema, ela sabe que ela pode sair resolver. Então, a gente entende isso na questão do abertismo. E na antivitimização, admissão da autorresponsabilidade pelos percalços do presente, com base na pesquisa criteriosa e descoberta de erros pregressos. Então, às vezes, se começa muita coisa a ocorrer errado com a pessoa, ela pode começar a avaliar, peraí, aconteceu alguma coisa antes? O que foi? Então, é a autocrítica que vai ajudar a avaliar essa questão para a pessoa não ficar se pondo como vítima do cosmos. Era isso que a gente pensou. Ok? Importante aqui, a 8ª e a 9ª, no fim você vai falar tudo, porque tudo aqui é importante. Comprometimento, a motivação para contribuir para o meio comum, com base na confirmação de a não apropriação de parcela pessoal de obrigações sobrecarregar a outra. Então é a mesma coisa, a pessoa ela tem comprometimento, porque ela tem a autocrítica que se ela não fizer a parte dela, vai sobrecarregar. Então se ela não pegar a toalha dela e pendurar, alguém vai ter que fazer isso. Coisa simples assim, se ela não pegar o sapato e guardar, alguém vai ter que fazer isso. Então é questão de cada um saber a sua obrigação, desde a mais simplesinha até as mais complexas. E a outra, qual que você falou? A 9, descrição. A dosagem dos atos para não perturbar ou constranger, com base na mensuração do aparecer, falar, calar ou equipizar-se, concordante com a autofunção no contexto. É aquela hora, qual é meu papel nessa situação? Eu sou o protagonista ou eu sou o coadjuvante? Então, se a pessoa, pela autocrítica, ela vê nessa situação, eu sou o quê? Eu sou coadjuvante, eu vou ficar mais quieto, a bola está contra a pessoa. Do contrário, não, agora é a minha vez de aparecer, então sou eu, estou na frente. Então é esse jogo. Tem um verbete que a gente fala um pouco isso na co-intervenção tarística. Eu acho que isso dá muito quando está aula, né? Que a co-intervenção tarística foi baseado quando 2 professores dão aula, né? E é mais ou menos assim. Tem a hora, não é? Tem um jogo, a hora que é o outro, a bola está com o outro, na hora a bola está aqui, a bola está com o outro. Então isso tem autocrítica para a gente saber a hora, nessa hora a bola está lá. Então a gente sente, às vezes, esperando, não, quem vai responder, não, agora sou eu. Então esse jogo tem a ver com autocrítica. Saber esse jogo, saber dosar a hora, os momentos. Ok. Eu queria que você falasse um pouco de manipulação emocional. Eu acho que... Você não acha que tem uma relação um pouco aí com a autocrítica? Porque eu fiquei pensando... Eu acho que a manipulação, o manipulado, está faltando autocrítica. Isso. Fiquei pensando no caso de uma pessoa que eu conheço, que ela habituou com as respostas rápidas, até como uma forma de defesa do que vinha e ela não gostava. Então, ela pegava aquela realidade e ela respondia rápido. E aquilo acabou gerando uma facilidade e ela foi lá para o outro extremo. Então, ela acabou se tornando uma exímia... Ela, enfim, ou pode acontecer de maneira geral, a pessoa ser uma esgrimista, né? Uma exímia tiradora, ela tira o corpo fora, sempre. Né? Então, eu fiquei pensando nesse caso de auto-manipulação, da pessoa não... Auto-manipulação? É quase uma auto e uma heteromanipulação. Tem que ver se... Eu acho que talvez tinha que ir pela onda do auto-engano, né? Talvez auto-engano. Já tem o verbete paradoxo do auto-engano, né? Que é um contraponto para o senso autocrítico. Então, a pessoa tem que ver se ela está se enganando, por que ela está se enganando. Aí é a pessoa que tem que ver. Ok. Ok? Obrigada. Então, agradeço a presença de todos, os tertulianos, os teletertulianos, os paratertulianos. Então, até amanhã com o paradoxo da vingança. Ok? Nossos comerciais? Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 20 assinaturas no livro de presença, 24 perguntas presenciais e 22 perguntas respondidas online.
Hoje nós temos um recado. A Delmara, com a segunda jornada de conscienciometrologia. Boa tarde a todos. A Conscius convida você para a segunda jornada internacional de conscienciometrologia, que vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu, no Discernimento, no período de 4 a 6 de julho. Um dos temas que vai ser abordado nessa jornada é a despertometria. Os professores Albert Alves e Djalma Fonseca, eles vão abordar sobre o Programa de Aceleração da Desperticidade, o PROAD. E também a respeito desse tema, o professor Alexandre Nonato vai abordar sobre a autoavaliação do percentual de desperticidade, além de outros temas. São 38 professores, pesquisadores, que vão estar conosco nessa jornada. Os valores da inscrição com desconto podem ser feitos até o dia 31 de maio, próximo sábado. E as inscrições podem ser feitas na loja virtual da Conscius, no site www.conscius.org.br ou diretamente na nossa sede, no Discernimento, a partir das 14 horas. Esperamos vocês na nossa jornada. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Paradoxo Patológico da Vingança, especialidade Assediologia, com a verbetógrafa Adriana Lopes. Obrigado e boa tarde a todos.